Olá! Tratar do nazismo e do Holocausto pelo viés da ficção já é por si só uma opção arriscada. Quando você coloca nessa ficção elementos de fantasia e de comédia, mais ainda. Você deve lembrar que A Vida é Bela ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e fez muito sucesso, mas incomodou muita gente também, sobretudo parte da crítica. Roberto Benigni teve que se explicar, dizendo que tudo aquilo era justificável pelo fato de o personagem principal ter que conviver com aqueles horrores do nazismo meio sem escapatória e ao mesmo tempo entreter o seu filho, demonstrar o seu amor pelo filho. Muita gente não comprou essa explicação. O mesmo vale para Jojo Rabbit, mais recente, que ganhou inclusive o Oscar de melhor roteiro adaptado. Tarantino deu a sua versão ficcional para o Holocausto em Bastardos Inglórios de 2009. Ele simplesmente reescreve a história, proporcionando um momento de catarse que era o sonho de muita gente: ver Hitler e o alto comando do nazismo sendo massacrados dentro de um cinema. Se na vida real, infelizmente, isso não aconteceu, que a ficção sirva para cumprir esse papel, e ninguém melhor que Tarantino para desempenhar isso de maneira brilhante. O início do filme já é antológico, uma longa sequência de quase 20 minutos em que somos apresentados ao coronel Hans Landa, vivido por Christoph Waltz, um ator austríaco que pouca gente conhecia até então. Tarantino brilha na maneira como ele constrói a cena, como ele constrói a atmosfera da cena, criando um suspense tremendo e fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é criar diálogos inesquecíveis e marcantes. O fato do filme se chamar Inglourious Basterds, com E em vez de A, ou seja, com um erro gramatical na palavra bastards, já mostra que ele se pretende uma distorção da realidade, não uma reprodução fiel da realidade. Tarantino cria essa ficção, recria um episódio histórico para fazer, antes de qualquer coisa, um ensaio sobre a perversidade, sobre a discriminação, sobre a patologia do racismo, com a sua assinatura peculiar. Num cinema marcado por tantas referências cinematográficas e tantas citações como é o de Tarantino, não é de se estranhar que a reparação de um erro histórico, de uma tragédia histórica como o Holocausto, viria pelo cinema e dentro de um cinema. A jovem judia, que é sobrevivente do massacre da sequência inicial do filme, vai para Paris trabalhar num cinema. E é lá que vai acontecer uma projeção de um filme de propaganda nazista, com direito a Goebbels puxando o saco de Hitler e tudo mais. O recado é claro: a única maneira do Terceiro Reich quase inteiro ser morto daquele jeito é através do cinema. E olha que o filme ainda tem um tenente crítico de cinema que comanda uma operação chamada Kino, que é cinema em alemão. Ou seja, o cinema faz parte dessa estratégia de resistência ao massacre contra a humanidade. Além da extraordinária sequência de abertura e do massacre no cinema, tem uma outra sequência que é bastante marcante, que é quando, reunidos numa taverna, membros da resistência disfarçados de nazistas vão jogar cartas com os próprios nazistas. É um jogo de adivinhação que ganha contornos meio surreais, porque Tarantino faz com que o espectador reflita de que maneira a patologia do nazismo encontra um parentesco com o racismo nos Estados Unidos. Ou seja, sob o pretexto de promover uma catártica vingança contra os nazistas, Tarantino aproveita para tocar em feridas delicadas da formação da sociedade americana. Bastardos Inglórios diverte, emociona e também faz refletir. No final, o personagem de Brad Pitt olha para a câmera e fala: "Acho que realizei minha obra-prima." Será que é Tarantino mirando nós, espectadores, e também dizendo que realizou sua obra-prima? Você concorda que Bastardos Inglórios seja o melhor filme de Tarantino até agora? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e eu queria lembrar que na quinta-feira teremos uma live sobre Tarantino. É um assunto que nunca se esgota e eu espero vocês. Até lá!